Começa agora, Mundial e você. Dicas, entrevistas, prestação de serviços e muito mais. Mundial e você. Um programa todo seu. Com Samira Chaine. Muito bom dia, estamos de volta, Mundial e você, trazendo sempre um papo gostoso, um convidado mais do que especial, sempre ao meu lado aqui no estúdio da Rádio Mundial, em AM 660 e FM 95,7. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para te levar muita informação, muito conhecimento, novidades, não é, Newton Schultz? Oi, Sá, tudo bem? Tudo, bom dia. Um prazer maravilhoso estar aqui com você. Obrigado pelo convite, obrigado à rádio e principalmente ao seu programa. Obrigada por ter vindo, né? E boa tarde, boa noite também para quem está nos ouvindo aí, nos vendo em outra parte do planeta. Né? Que hoje nós temos aqui uma gravação de YouTube, hoje né? É especial. É especial. Hoje como vai pro faz, mundo inteiro. como o Newton Schultz costuma fazer no programa dele, né? Todos os sábados. Hoje tem programa? Hoje, às 13 horas, estou aqui. Todos os sábados, às 13 horas, Newton Schultz, programa? Caminhos da Consciência. Caminhos da... Por que esse nome? Porque a gente procura, Samira, sempre oferecer para o ouvinte um caminho para ele mesmo andar no caminho. Esse que é, para mim, o segredo da nova era. Você abre vários caminhos e dali, através do que você fala, a pessoa que entra em conexão com o que você está falando, ela mesma escolhe o caminho que ela quer andar. E a partir dali ela acha o seu próprio caminho, e não o caminho imposto. Caminhos da consciência, parece que todo mundo agora tem que ter esse direcionamento. Exato. A nova era pede isso, Isso né? é a nova era. É a diversidade que vai formar a unidade. Antes da gente começar a bater papo, né? Esses papos de nova era, astrologia. Legal, vamos juntos. Quanto tempo está no Mundial? Olha, agora, desde 2005, 7 anos. 7 anos? Agora. 7 anos aguentando o Newton Schultz, não é fácil não, viu? Mas é com muito prazer sempre. Teve um período pequeno que ele ficou fora, Sim, mas... foi bem pequenininho. Bem pequeno, foi mas bem a gente pequeno. tá aí. Não chegou um ano, acho que não chegou nem um ano, Samira. Por que trazer o teu trabalho aqui para a Rádio Mundial? Como que foi essa chegada? Da onde que te deu esse insight? Não, eu vou levar meu conhecimento para a Mundial e vou aprender com eles. Então, Samira, no começo, que foi no ano de 2005... foi uma ação conjunta de alguns amigos lá na Eubiose. Então, no início, o meu programa, ele era patrocinado pela Eubiose. Acho que foi no primeiro ano. Aí depois eu me desliguei e eu mesmo assumi o programa. Mas o início mesmo foi o pessoal da Eubiose que me colocou, e eu divulgava o departamento específico da Eubiose, que era o da Moca, que era ele que financiava o meu programa. Eu até fazia ele no comecinho com a Lena Bentes, lembra disso? É verdade. Foi, a Lena está lá ainda no departamento, eu trago ela no meu programa aqui. E o engraçado é que nesse caminho todo, nesses 7 anos, eu comecei com a eubiose, depois no programa eu dei uma desvinculada, aí eu comecei com astrologia, tarô, eu fazia o programa direcionado para... E agora, no meu retorno, eu estou de novo com divulgando a eubiose. Interessante, que é esse né? programa de sábado às 13 horas. Fechou, né? Fechou, assim, a gente pode dizer, um círculo de um ciclo, onde a gente encontra o mesmo caminho, só que agora a gente mais consciente, depois de 7 anos, já sou da família mundial. Faz tempo, a gente já está com você de carteirinha. Me diz uma coisa, Oi. em que momento da tua vida, em que momento o Newton Schultz falou assim, eu preciso conhecer mais das ciências ocultas, esse caminho está me chamando? Ô, Samira, isso já tem, agora vou entregar minha idade aqui. Eu estou com 48 anos. Com carinha de 30? Isso, né, carinha de 30 em cada perna. Aproximadamente uns 30 anos atrás, Samira, eu era um garoto ainda, 18 anos, assim, eu lembro que eu estava até no exército, muitas vezes eu pensava, eu lia muito livros de filosofia, gostava muito, então a gente pegava... Você era o doido da turma, né? Sempre foi. Não, vamos dizer assim, eu acho que eu era o único que não era louco, porque louco é ficar nessa ilusão maluca que a gente tem, né, Samira? Mas sabe uma coisa que eu acho interessante, que quando chega o momento da gente
se conectar a algo diferente, tem uma chamada interior que faz com que você saia correndo atrás da informação. E o que você foi buscar primeiro? Primeiro eu comecei a ler livros de filosofia. Filosofia mesmo? Filosofia, mas filosofia mesmo. Aí eu li aqueles filósofos gregos, aí eu falava assim, nossa, mas que coisa, olha que visão maravilhosa. Um garoto, 20 e poucos anos, né? Aí eu entrei na faculdade a gente tinha, eu fiz comunicação social. Eu acho que, putz, hoje em dia cultura é tudo para libertar a gente de amarras que são impostas, né, Samira? Então eu tive essa oportunidade de fazer faculdade e ali eu tive um curso de filosofia. Eu lembro que, nossa, eu fiquei apaixonado pela minha professora, ela apresentando Heráclito, todos aqueles grandes filósofos gregos, e eu falava assim, nossa, mas esse é meu caminho. Mas aí eu comecei a perceber que na filosofia a gente tem ainda, né, um religar ali, só que eles escreviam na época deles, a gente tem que atualizar o conhecimento, né, Samira? Até para que a gente consiga entender o que é dito, Exatamente, né? Porque se você não atualiza, você fica vivendo num passado que não existe mais. Então, começou a ter um chamado dentro de mim, e é aí que a gente começa a cair nos caminhos, vamos dizer assim, religiosos da vida. Então, eu fui conhecer maçonaria, eu fui conhecer Rosa Cruz. Aí, num determinado momento da minha vida, apareceu a eubiose, que é onde eu estou até hoje. Porque a eubiose hoje, já fazendo até o link com isso, eubiose, você poderia dizer numa tradução direta, que é a ciência do bem, do bom e do belo, de você entender o ser humano inserido nesse contexto evolutivo e o que ele precisa fazer para retornar à fonte, vamos chamar de Deus aqui agora. Então, quando eu encontrei aquilo, Samira, para mim eu falei, pô, mas aqui tem tudo. Inclusive, quem que foi o meu professor inicial? Ademar Ramos. Foi ele que abriu a porta ali para mim, e eu peguei ele sem querer. Não escutava ele na rádio nem nada, eu lia mais do que eu via a rádio. Quando eu entrei ali na Sociedade Brasileira de Eubiose do Lacerda Franco, ele era o instrutor de quem estava chegando. A partir dali, aí não Você se formou mais. Com ele? O primeiro ano foi com ele. Vamos explicar um pouquinho sobre a eubiose? Vamos lá. Até para mim, né? Vamos conversar, claro. Exatamente, você já deu uma pincelada do que é a eubiose. Mas como que, em termos de conhecimento, como que se transmite isso? Que diferença vai fazer na nossa vida? Como Legal. Que eu vou trazer toda essa eubiose, essa filosofia antiga para a modernidade? Exato, perfeito. Então, a eubiose, ela trabalha com uma parte que a gente chama de sabedoria iniciática das idades. O que seria a sabedoria iniciática das idades? Todo o trabalho desses grandes seres que se manifestaram na humanidade, você pega, de repente, eu vou citar alguns exemplos, os mais conhecidos para o ouvinte se situar. Você pega Krishna, ali no Oriente, na Índia, aproximadamente 3.000 e poucos anos atrás. Aí você pega Moisés, 1.500 anos antes de Cristo. Você pega Buda, fechando ali com 500. Aí você pega o Cristo. Então, o que a eubiose te demonstra? Que o trabalho desses grandes seres, eles representam um trabalho que é acumulativo. Então, quando um grande ser hoje se manifesta na face da Terra, ele está trazendo todas as experiências dos anteriores. Seria hoje, de uma forma mais simples para o ouvinte se situar, o ser humano e as suas reencarnações. Então a gente vai o quê? Conforme as nossas vidas aqui, nós voltamos sempre um pouquinho melhor. Por quê? Porque a gente traz as experiências das nossas vidas anteriores. Mas então aí nós vamos dizer, evoluindo. Perdão, mas isso não quer dizer que um seja a reencarnação do outro. Sim e não. Sim e não. Sim e não. Vamos colocar isso agora. No sentido simplista do que é uma reencarnação, não. Não. Mas no sentido de transbordo de consciência, sim. Seria como se quer ver se entender melhor os avataras? Agora, quando a gente fala avataras, a gente está falando de Cristos, a gente está falando de Krishnas, né, exemplos de seres. O próprio Buda. Seria, sabe aquela corrida de bastão? Que quando você chega no seu determinado momento que você terminou a sua missão, você pega e passa o bastão para o outro, e o outro... Não é o mesmo, mas a experiência que é o bastão foi passada para o outro. Sacou agora? Porque se fosse o mesmo ser, seria o mesmo corpo correndo a pista inteira. Ele não passaria o bastão. E o que seria esse bastão? As eras que regem a humanidade. Quando um ser... ele vem e se manifesta, ele vem trazer, um ser especial desse quilate que a gente está conversando aqui, ele vem trazer exatamente o contexto de uma era. Pegando o mais conhecido, Jesus, ele veio finalizar a era de Áries, que representava a era das guerras. Você pega Roma, na época, que era o apogeu, quando ele se manifestou, como que você fazia evolução? Você quer lá, eu vou lá, conquisto, guerra é meu.
Cristo veio trazer um contexto completamente contrário. E veio a Era de Peixes. E veio a Era de Peixes. E é o que está acontecendo com a gente agora. Então a eubiose, que é uma escola iniciática, ela vem tentar colocar para quem entra, digo tentar porque depende da pessoa, não dela, a pessoa que entra. Ela vem tentar colocar para as pessoas que chegam ali esse conhecimento do que é esse padrão de nova era, para a gente começar a formar o que a gente chama de uma nova humanidade. Então a eubiose tem esse papel hercúleo, assim como toda religião de valor. Eu não estou aqui de nenhuma forma, também uma coisa que eu odeio é fanatismo. Porque a eubiose, a gente acaba de crer que ela não é uma religião. Não é. Ela seria a religião comparada, Samira. Quer ver um exemplo? A gente fala na eubiose que vem um ser, um avatar, e ele vai ser brasileiro, vai ser praticamente o primeiro grande avatar do Ocidente. É o que se diz? E ele vai se manifestar. Segundo os livros sagrados, segundo o que o grande revelador, que fosse o nome dele aqui, o professor Henrique José de Souza, que foi um ser de uma eminência espiritual imensa, ele deixou nos conhecimentos dele que esses seres eles já nasceram nas dimensões espirituais. Mas para eles terem um corpo físico aqui, é necessário que exista uma corte que dê suporte para o trabalho dele. E essa corte está sendo formada principalmente no Brasil, que somos nós aqui, através do nosso trabalho e do nosso aprimoramento, nós vamos formar uma corte que vai propiciar a vinda desse ser. Então aí você pode dizer... A previsão? Olha, deveria ser em 2005. Sabe por que não foi? Por quê? Porque não tinha essa corte preparada ainda. Que não é só de eubiose. Por isso que eu falei que eu não gosto de fanatismo. Isso é feito no Brasil e no mundo também, Samira. Quer ver um exemplo do contexto da Era de Aquário? Como eu repeti minha idade, 48 anos. Nossa, hoje com as redes sociais, computador, você está com o mundo na sua mão ali. Quando você acessa um micro, na verdade, isso é uma providência divina e angélica para unificar. Então, se você tem um ser que está desenvolvendo o papel dele na Índia, está desenvolvendo o papel dele na Rússia, na Europa, e de repente ele está ligado com esse trabalho do Brasil, que é o momento, não tem como eu possa explicar isso historicamente, você também tem como ver isso, conversando comigo. O momento é aqui, é Brasil, e essas pessoas que estão pelo mundo estão fazendo a corte do que vai representar a nova era, que vai representar essa unificação de consciência. No final, as redes sociais ajudam a internet, né, em de uma si, forma geral, a se conectar. O camarada lá na Índia, ele consegue se conectar com essa... Você quer ver como é pessoal do Brasil. Como é fácil entender isso, Samira? Era de Peixes. Um monte de templos, religiões, aquela coisa de que você tem que ir na igreja, você tem que ir na catedral. Vê a garotada hoje, se você fala, você quer ficar no computador ou você quer ir para a igreja? Quer ficar no computador. Porque o computador seria, entre aspas, a igreja da Era de Aquário. É a morada deles. Isso, você pegou? É ali que eles se desenvolvem. Claro que tudo tem dois lados. Não estou falando que ali na internet não é a só tem solução coisas dos problemas. Não, óbvio que não. Mas é ali que a garotada se desenvolve, é ali que elas se conectam, é ali que elas estão trabalhando o templo interior delas, conjunto do conhecimento. E tem explicação essa garotada hoje, nem só a garotada, os bebezinhos já nascerem com essa conexão com a tecnologia. Claro, eles já chegam preparados. Essa corte tem a ver com tecnologia? Tem, claro que tem. Era de Aquário. Se você pegar qualquer astrólogo, na brincadeira, um astrólogo mirim, e você perguntar qual é a tônica de Aquário, ele vai falar para você eletrônica, modernidade, grupo, coletivo. Não parece que eu estou falando das redes sociais aqui? É uma era digital já, né? É esse influxo dessa consciência, vamos dizer assim, dessa força aquariana que os garotos já trazem. Vamos falar um pouquinho mais dessa coisa da Era de Aquário, né? Tem até perguntas. Tomar sua água. Por favor, hein? O lado sem batom. O Newton Schultz abriu no Facebook uma lista. Ele me avisou que ele vinha no programa e choveram perguntas. Uma delas é da Hermínia Coimbra, que diz que ela pergunta qual a responsabilidade de cada um nessa era que surge. Aí eu quero que você diga um pouquinho mais dessa Era de Aquário e o que cada um de nós devemos fazer para tomar consciência desta era, da nossa participação nesse momento atual. Entendi. Quer ver, Samira? Na minha visão. A tua visão. Na minha visão, eu tô aqui entrevistando o Newton Schultz. Então, na minha visão, na sua própria pergunta está a resposta, que você falou a palavra-chave, consciência. Mas como? Está na hora da gente olhar para o mestre interior
e não procurar o mestre exterior. O mestre exterior, ele representa uma reverberação daquele interior que você achou primeiro. Quer ver Gandhi? Quanto tempo que Gandhi já se manifestou? Ele já dava essas dicas. O que Gandhi falou? Que o que ele mais queria das pessoas que gostavam do trabalho dele, que quando estivessem numa grande dificuldade, que olhassem para dentro de si para achar as respostas. Então aí você já tem tudo, porque hoje as pessoas, elas procuram receitas prontas, elas procuram, de repente, uma autoajuda no sentido da autoajuda a resolver o problema dela, sem que você realmente toque na causa. Então hoje a pessoa ela tem que entender o quê? Que tudo que ela passa em relação ao mundo exterior é reflexo do que ela causou primeiro dentro. Então ela nunca vai achar a solução fora do que ela está passando. Então o contexto da nova era, a nossa grande missão, é cada um compreender que a era dos gurus e dos mestres, para mim, na minha visão, acabou. Como que surge o mestre da era de Aquário, Samira? É a unificação dos bilhões de mestres que existem na humanidade, que somos nós. Então cada um vai colocar sua virtude para fora, porque não existe ser humano, hoje na face da Terra, que não tem uma virtude. Às vezes essa virtude, o que acontece com ela? Ela é rechaçada por falta de oportunidade, que os pais de repente não deram a possibilidade da criança estudar. Aí a gente vai entrar em governo, etc. Não quero entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que o ser humano, ele chega num determinado momento da vida dele, isso é para todos, isso é uma regra divina, para quem estuda o ocultismo de uma forma séria. Num determinado momento, todo ser humano tem uma porta que se abre para ele, e ele tem que optar. Se ele se aprimora na dificuldade ou ele aceita a acomodação de uma vida, por mais que seja simples, sofrida, então ele não se lança num estudo, ele não se lança numa conquista, é aí que entra as sociedades iniciáticas. Ele tem que entender esse insight. Isso! Se ele, e todo mundo tem pelo menos uma vez na vida, Samira. E você pode dizer que é um toque angélico. É um toque angélico que a pessoa tem, um chamado interior, que não existe tipo assim, ó, esse vai nascer só para sofrer, esse vai nascer só para isso não existe. Quando Ninguém uma pessoa veio aqui para isso, né? Não, a pessoa, claro, a gente tem a lei do karma, que de repente você tem que vir para descarregar algumas coisas, mas muitas vezes, a pessoa ela fica assolada nessa dúvida louca que ela está, e ela se desconecta a esse processo que é tão simples, que é só ela chegar e falar assim, chega, parou, agora eu vou me transformar, e eu vou começar a achar esse meu mestre interior. E esse mestre interior, Samir, ele pode ser externado na engenharia, ele pode ser externado na medicina, ele pode ser externado nas artes, ele pode ser externado em qualquer lugar. É só a gente fazer a nossa parte e dar o nosso melhor. Um exemplo. É no dia a dia. Então, um exemplo, Samira, pegando uma frase que meu mestre falou. Veja que frase legal. Veja que frase. Infeliz da humanidade que fez do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Se a gente conseguisse entender esse processo, principalmente a primeira parte do trabalho, um sacrifício, o mundo já mudaria a sua vibração, mas assim quase que imediato. Ou seja, você tem que correr atrás para você produzir alguma coisa na sua vida que você goste. Isso é um mestre interior sendo colocado para fora. E a partir do momento que você realiza, e você está num contexto evolutivo, junto com a humanidade, isso que era de Aquário, você está colocando o seu valor e sua virtude para fora. Já pensou se todo mundo fizesse isso? Você está alimentando esse valor e essa virtude. Só que onde que está a virada da era de peixes, que é a era antiga que termina, é a era de Aquário. Você tem que ter coragem, você tem que se arriscar, você tem que buscar o aprimoramento, por mais difícil que ele seja. Pega exemplos, Samira, a gente tem o exemplo, o juiz, esse juiz que está hoje, ele está, como que é o nome dele mesmo? É o JB, eu chamo ele de JB. Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, ele é JB que nem João Batista. Olha ali, tá, é verdade. E está julgando todo mundo ali com os dois pratos da balança. Fazendo a lei ser cumprida. Na maçonaria, se você for ver algum dia uma palestra, você tem o grão-mestre no centro e você tem a coluna J e a coluna B, que é Iaquim e Boaz. Então, para a lei se manifestar, tem o JB no processo. Eu não sei não, mas para mim esse juiz é um ser extremamente especial. Que ele vai começar, é meu ponto de vista, como o Brasil é a bola da vez, eu acredito que ele vai começar um efeito dominó, que toda aquela corrupção devagarzinho ela vai acabar. Aí a justiça, não é só a lei. A justiça é os dois juntos. Né? Claro. É além da lei, né? É a justiça. Então, e com isso, a gente vai começar a ter um Brasil que vai poder oferecer
para todas essas crianças que estão chegando, que para mim é a base, a educação. Porque educação, conhecimento, cultura, é isso que liberta o povo das amarras de ficar com dúvidas, de não entrar nos contextos da nova era. Agora eu pergunto, uma pessoa que esteja com 50, 60 anos ou mais, ela não pode ir para uma escola estudar se ela quisesse? Lógico que pode. E por que ela não vai? E agora? É atitude. Acabou. Então aí está respondida a pergunta e a pergunta da Hermínia que fez para você. Qual é a postura? Só que uma coisa, para fechar ela, a gente está sempre se aprimorando. Ninguém pode se julgar perfeito. Tipo assim, não, eu já tenho um conhecimento que eu não preciso me aprimorar mais. Não, isso é um efeito cascata. Vou pegar Buda agora para falar isso para você. Buda falou assim, não existe nem bem nem mal. Existe conhecimento e existe ignorância. Olha o que o Buda falou. E que o ouvinte não leve ignorância como uma ofensa. Vamos colocar ignorância como falta de conhecimento. Sim, não é a burrice, não. Não, é a falta de conhecimento, a falta de disposição, a falta de querer se lançar para ser melhor. Todo mundo, para finalizar, sempre tem esse momento. Só que às vezes não enxergam e por falta de coragem não se lançam e ficam presos aos dogmas e aos valores de uma velha era. É a sociedade ditando as normas. Exatamente. E a pessoa, ela se torna o quê? Ela se torna um instrumento de todo esse esquema que não quer, dando um pouco de rebeldia para o programa, não quer que o povo adquira conhecimento e cultura, porque senão todo esse esquema que existe de corrupção, de injustiça, de desigualdade, esse sistema, ele nunca vai ser abalado se o povo não se aprimorar. Mas a partir do momento que cada um buscar esse conhecimento, buscar esse mestre interior, a gente derruba isso. Claro, na hora, Samira. Mas essa que é a virada da era de Aquário que vai acontecer. Brasil? Porque o momento histórico, Samira, existe um itinerário evolucional que aponta todas diríamos assim, os olhos dos anjos, das hierarquias, de todos os grandes construtores da humanidade para nós. Por quê? Pega a história do Brasil, contexto evolutivo. Do Brasil, não, desculpa, do mundo. Começou tudo na Índia. Sim. Aí veio o Oriente, que a gente estuda muito pouco o Oriente aqui no Brasil. Aí depois nós temos, aí já tem um pouquinho mais de conhecimento, essa evolução chega ali no Egito. Aí vem do Ocidente, o que acontece? Vem ali os romanos, conquistam ali, tem até a história da Cleópatra aí do como era o nome daquele general romano? Júlio César. Então, tem uma força que empurra a consciência do Oriente para o Ocidente. É que nem o Sol. O Sol nasce no Oriente e ele se põe no Ocidente. Então, chegou na Europa, da Europa, dois seres especiais, Colombo e Cabral, trouxeram as experiências da Europa para as Américas, e agora, sendo que os Estados Unidos teve um determinado momento que ele falhou, por isso que ele cresceu tanto. Era para os Estados Unidos ser o condutor dessa consciência que eu estou falando para você. E como os Estados Unidos falhou, depois a gente pode até falar mais sobre isso se você quiser, essa consciência transbordou tudo para o Brasil, é o final. Então o Brasil, ele representa hoje o final do que vai ser esse contexto evolutivo da atualidade. Então, por isso que vem um ser especial, que a gente chama de Avatara. Avatara quer dizer a descida ou a manifestação da lei, traduzindo do sânscrito para o português. Vai ser no Brasil que vai ser o síntese. Vai ser aquele que vai pegar o último bastãozinho de toda essa corrida e nós vamos ser o estupim para que o mundo se transforme. É um efeito dominó. É o efeito dominó. Agora, quer ver uma coisa, só é rápido isso. O Brasil hoje, todos nós que escolhemos nascer aqui, todos nós, quase sem exceção, somos almas muito evoluídas. Por mais que não pareça. Somos almas antigas, somos experiências que estão aqui porque tem condição de fazer esse papel de alavancar tudo isso para que essa consciência se manifeste aqui. Então isso é nova era, e nova era hoje é Brasil. Eu que viajo muito para fora, pelo menos quase um mês por ano, Samira, você não imagina como português está crescendo pelo mundo. Muito, a olhos vistos. Está melhor visto e a língua está sendo mais estudada, né? O Obama não veio bater nas costas aqui da Dilma e falar, passaporte para você, passaporte não visto para você. Não é só visto, né? Exportação, importação. Tudo. São grandes negócios, né, entre os dois países. Eles sabem
Eles sabem que a bola da vez somos nós. E isso já está ficando ostensivo. E a cada dia que passa a gente tem que se acostumar, digo isso com muito orgulho, com as vitórias do nosso país. Aceitar as vitórias. Criticar menos, a gente critica muito o nosso país. Eu fico tão chateado quando eu vejo isso, Samira, esse pessoal que tem um espírito de anti-brasilidade dentro de si, é uma coisa tão feia. Você nasceu aqui. Frases feitas, né? Tinha que ser Brasil. Novamente Buda, quer ver? Antes de você pensar em ser um ser cósmico, primeiro respeita teu pai, tua mãe e o lugar onde você nasceu. Porque é ali que você vai evoluir e você vai crescer e ganhar consciência. Então não tem que falar mal do Brasil. Você nasceu aqui, você tem que bater palma e agradecer para a divindade. Que é um país maravilhoso. Nossa, nós temos tudo aqui, ama. Samira. A gente tem tudo. Quer ver a divindade premiando a gente? Você vê na matéria. Você vê tudo no mundo por causa de petróleo e tal, aparece o pré-sal do nada. É verdade. Do nada. E vai ser vai ser um... E a mente humana desenvolvendo etanol. Lógico. Né? Tá tudo ligado a esse processo. Tá tudo ligado a esse processo do Brasil crescer e aguentar o que vai vir, com certeza. Isso já está apontado. Não precisa nem ser profeta nem vidente para isso. A gente vê a Europa caindo, os Estados Unidos ali não sabendo mais o que faz. Vai cair. Esse sistema que a gente tem hoje, ele cai, o capitalismo, e vai ter que surgir uma nova forma de pensar, onde vai ter a valorização do ser humano. É aí que entra o papel do descobrimento do mestre interior, de cada um de nós, e formarmos o que representa uma nova humanidade. E ao mesmo tempo que está caindo, né, esse mundo capitalista, que a gente vai dizer, o Brasil crescendo, nós vemos a população extremamente consumindo, fazendo com que o país cresça de um lado, mas dando cada vez mais liga para esse capitalismo. Sim. É porque a máquina faz funcionar isso, né? Porque ainda não se interiorizou. Porque uma coisa que a gente tem um grande problema nisso, Samir, é a gente, se livrar dessa máquina construtora com consciência. Se não tiver isso, você é comandado. Estamos levando a consciência. Não gosto de dar presente de Natal, essas coisas, porque se alimenta uma coisa que o Cristo nem nasceu nesse dia, sabe? Ele nem nasceu. Segundo os livros sagrados, ele nasceu em 24 de fevereiro. Entendeu? Mas aí pode ver que quem segue é católico, apostólico, romano. Então, a gente sabe essas coisas pequenas, a gente não vê que é tudo para alimentar a máquina. Dia de dar presente é todo dia, Samira. Se você tem condição. Ah, sim, presente é sempre bom receber, né? Hoje eu ganhei um chocolate maravilhoso. Ganhou, né? Mundial. Estão me fazendo sinal de... Esse é o sinal intervalo comercial. Nossa, aproveita que o teu programa tem 25 minutos, mas o meu tem 1 hora. Então, vamos lá, vamos voltar daqui a pouco. Vamos com o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto batendo um papo super gostoso com o Newton Schultz. Estamos apresentando Programa Mundial e Você, com Samira Chaine. Estamos de volta hoje conversando com o Newton Schultz, trazendo sempre um pouquinho mais de conhecimento, essa alegria toda deste rapaz aqui no Mundial e Você. Newton, vamos voltar a falar de obiose um pouquinho? Vamos lá. Eu quero até aproveitar um gancho, você vai dar um workshop, né, no dia 8 de dezembro. Isso. O que vai ser? A gente vai falar sobre a vida oculta de Cristo e a volta dele na Era de Aquário. Que legal. E vai ser bem legal porque eu vou fazer junto com um amigo, Samira, que ele é praticamente uma enciclopédia ambulante lá de obiose. O nome dele é Roberval Lobo. Já até trouxe ele aqui nos 2 programas. Ele tem praticamente todos os ensinamentos do professor na cabeça. Olha que legal. Então a gente vai pegar tudo que o professor deixou, o professor Delbiose, o professor Henrique deixou, e a gente vai transformar isso ainda mais no mês do Natal, né? E contar a história oculta de Cristo, o que foi aquela parte da vida dele que a gente não sabe, que a gente só sabe que ele foi uma criança e que depois ele chegou próximo aos 30 anos aqui e começou a fazer o trabalho dele. Não, a gente vai contar da iniciação que ele passou. Que ele teve uma face dele ligada ao Egito, teve uma face dele ligada à Índia. Então, quando ele realmente ressuscitou, ele retornou para a Índia. Então, a gente vai contar toda essa história oculta e a gente vai falar, como a gente estava falando no começo do programa, quem é esse retorno do Cristo que recebe esse bastão na corrida e faz agora o Brasil começar a funcionar com a Nova Jerusalém. Que sabe onde está a Nova Jerusalém, Samira? Ela está lá em São Lourenço, no sul de Minas. Aqui no Brasil? No Brasil, é a Nova Jerusalém.
ligada aos valores desse ser especial que vai vir da Era de Aquário. Isso tudo você vai explicar nesse workshop. Tudo. Lá ele terá Samira. mais de 1 hora. Aqui não vai dar tempo de ele 3 explicar. horas. São 3 horas. 3 horas Aqui é uma mais, pena, Samira. porque não dá tempo da gente falar sobre tudo isso. Então é a vida oculta de Cristo e seu retorno na Era de Aquário. Isso. Beneficente. Beneficente, não tem lucro nenhum. Quem quiser informações, tudo que é doado para onde? Tudo é doado para cidades da Bahia, que estão ligadas a esse processo evolutivo. Então é para você conseguir fazer essas cidades se alavancar, que são cidades que estão meio pobres ainda, estão precisando de um apoio financeiro. Então a Eubiose vai pegar todo esse dinheiro que vai ser arrecadado aí, que eu não sei quanto vai dar, né? E vai ser empregado nesse local. Então não existe ganho nenhum de uma pessoa específica. Na própria Eubiose. Então quem quiser Diretamente mais lá. informações, 3208-9914. 3208-9914. Aqui em São Paulo, favor ligar das 15 às 21 horas. É o horário que vai ter a pessoa lá. Porque a É, pessoa horário também, comercial das 15 às 21 horas. ela está se doando também. Que legal. Porque ela vai ali justamente para receber o E essa telefonema, foi, né? inclusive, uma das perguntas que nós recebemos pelo Facebook. Depois eu vou até verificar quem que Ok. fez essa pergunta. Então, acho que a dica é ir assistir Opa, ao workshop. claro. E eu quero voltar, depois eu quero até agradecer todo mundo que participou. Nossa, uma galera bacana, Foi né, tão Samira? bacana, foi um bate-papo até entre eles. Eu achei muito gratificante A isso. atitude aquariana ali. A gente, Foi. em relação à Era ali. A gente chamou todo mundo para ver que o pessoal estava vibrando, para a gente trocar essa ideia aqui. Então, E em é o resumo, melhor. por mais que eles não estejam presentes, eles estão com consciência aqui no programa junto da gente. É verdade. Não é? Então, Isso pra é Era de gente. Aquário. É verdade. Uma das questões fala até sobre a eubiose, né? Então, até para quem não conhece muito o assunto, nós temos muitos novos ouvintes, isso nos dá muita alegria. Bacana, muito Muita bom. gente que não conhece muito esse trabalho, nem tanto do esoterismo, da eubiose, até mesmo, porque é um tema muito novo, né? Sim, sim, para sim. muitos. Então, eu queria que você explicasse, vou aproveitar a pergunta da Estela Mares. Vamos ver o que ela Tá? falou. Ela pede que se faça um paralelo entre o conhecimento eubiótico Aham. de hierarquias, Aham. como mestres da fraternidade branca, os mestres ascensos, Sim. os orixás e outros. Legal. Porque cada um dá uma denominação, Sim. né? E A Samira, ela tem tanta cultura que na própria pergunta dela ela já lança a resposta. Você já falou Resposta. tudo, já falou tudo, já colocou a resposta aí. Mas o que são tudo nomenclaturas, Samira, que de acordo com a cultura do povo... Eu de posso até acordo colocar o com- catolicismo Claro, aqui. Tudo. Não tem os 7 anjos? Aí você pega no esoterismo com X, exoterismo, você tem o que a gente chama de 7 mestres ascensos. Tudo tem sempre o 7. Porque 7 hoje é o padrão evolutivo escolhido pelo eterno, vamos chamá-lo assim. Se você pegar arco-íris, 7 cores, notas musicais, 7, então nada sai do padrão do 7. Então o que acontece? De acordo com a cultura do povo, de acordo com a forma como ele se religa, que religião vem do religar latim, quando ele se religa à divindade, ele tem que utilizar um determinado padrão. Então ele chega e ele começa a colocar nomenclaturas ligadas a esse setenário. Então quando a gente fala da eubiose, a eubiose ela coloca que existem 7 consciências que saem do próprio grande eterno, e essas 7 consciências evolutivas elas vão se multiplicando até que elas chegam aqui no plano terreno e formam essas linhas que ela fala da grande fraternidade branca. Que se você pegar um termo um pouco complicado, mas eu já dou a tradução, é um termo do Oriente que se chama Shuddha Dharma Mandalam. O que seria esse termo? Seria a grande fraternidade branca, mas não como essa sociedade que existe aí. Que existe uma sociedade que se chama, nada contra ela, por favor, Sociedade da Fraternidade Branca, mas essa fraternidade branca no esoterismo com S, quer dizer as 7 linhas evolutivas que se lançaram na humanidade, gerando e formando seres. Quer ver? Te dou até o nome delas, né? Que isso, no caso foi as revelações que deram isso para nós. Nós temos a linha Abialá, Najib e Germanos. Depois a gente tem Kutum, Larião, Serapis e Moria. Que com o tempo essas linhas, que na verdade não são seres, são linhas, Todos são nomes consciências. Que são nomes que vieram exatamente do comecinho da emanação delas. Que sabe quando que surgiu essas 7 linhas, Samira? Quando houve a grande inundação da Atlântida. Então o que ocorre?
A divindade na Atlântida, ela estava com os seres humanos direto. Você tinha, assim, os mestres e os anjos conversando com você como humanidade na Atlântida de uma forma direta. Quando ocorre, pelos seres humanos não valorizaram isso e utilizaram um conhecimento angélico que foi passado para eles de uma forma errônea, o que acontece? Acontece aquela grande inundação, aí vem o mito da Arca de Noé, que não é Noé, se você ler ao contrário, é Eon. Eon, Éden, Edom, eram os seres de hierarquia que viviam naquela época. E o que acontece? Eles saem do contexto direto com os seres humanos, mas eles continuaram agora de uma forma oculta, projetando seres na face da Terra. Aí que entra a história de Cristo, Buda, Krishna. São seres emanados dessas linhas evolutivas que a Stella Maris cita aí, que representa a Shuddha Dharma Mandalam, que está ligada à Fraternidade Branca. Então essas 7 linhas que eu dei, esses nomes orientais, começaram lá no Oriente, na meseta do Pamir, na Índia, começaram a emanar seres ciclicamente para renovar a consciência dos seres humanos. Então, quando você pega, de repente, os orixás você está falando da mesma consciência, só que você está colocando ligado a uma outra cultura. Aí você liga a cultura africana e etc. São formas do que? Simplesmente de você expressar o conhecimento e a ligação com o divino, mas você coloca a nomenclatura e o nome de acordo com a sua consciência. Essa é uma forma também de eu me ligar mais de acordo com a minha crença? Exato, lógico. Porque aí eu busco esse mestre interior, a minha fé, eu descubro exatamente o que eu estou fazendo aqui. Exato, seria a mesma coisa que você chegar, quer ver o que seria o cúmulo da falta de consciência? De repente, uma pessoa ligada ao lado do cristianismo, do catolicismo, chegar a falar assim: eu só acredito na Mãe Maria. Aí chega para um egípcio e fala assim: eu não acredito na Ísis, que você cultua. É a mesma. É a mesma. Iemanjá. É a mesma Mãe Divina, só que você colocando isso como uma outra nomenclatura, mas a consciência é a mesma. Para fechar o entendimento, uma vez eu tive esse insight de um amigo meu, ele perguntou assim: por que em terreiro se manifesta preto velho? Por que isso? Por que preto velho? Qual essa coisa? Vem o preto velho ali. Sabe o que eu respondi na hora? Não sei, para mim foi uma luz que veio para mim. Eu falei: porque as pessoas acreditam em preto velho. Se as pessoas acreditassem em elefantes, que nem acreditam, iriam ouvir elefantes. Ou seja, a divindade, ela se antropomorfiza, vamos dizer assim, de acordo com a consciência que ela necessita entrar em contato. A mesma coisa acontece nos mundos sutis, Samira, quando a gente morre aqui fisicamente. A gente continua a nossa vida em outros planos. Quando você chega lá, vai ter que ter a carinha daqueles seus parentes, que às vezes nem são eles, que eles já até estão reencarnados de volta, evoluindo, mas a divindade se reveste ou coloca seres ali que vão ser os seus tutores com essa aparência para você acreditar, para o meu reconhecimento, para o seu reconhecimento e você continuar a sua evolução ali. Então a gente precisa entender que nessa multiplicidade ou diversidade de nomes e nomenclaturas que a gente dá, na verdade a fonte é a mesma. Essa que é a função da Era de Aquário, a diversidade. Lembra que eu falei no começo do programa? A diversidade formando a unicidade. É muito lindo isso, né? Nossa. E tem até a Débora Ribeiro, eu tô aproveitando mesmo as questões, porque eu achei muito bacana. Vambora. Ela pede que você desmistifique esse conceito negativo que paira, né, sobre a humanidade. Né? Nessa nova fase, qual que deve ser a nossa linha de pensamento? Além de tudo isso que você já falou. Sabe por quê? Porque há uma nuvem de pessimismo que paira no ar. Com guerras, com terremotos, com pensamentos Final negativos. de 2012. Calendário maia, todo mundo achando Deus que o calendário maia é um fato negativo. Nossa Senhora, que isso Né? é Como falta de que conhecimento. Falta de desmistificar conhecimento. esse conceito? Eu sei que o nosso público já está com o caminho bem andado. Sim, com Né? certeza. Metade do mas, caminho já pro Samira, positivo. o primeiro passo, do meu ponto de vista, é não se ligar e não alimentar esse tipo de energia e consciência que existe. Porque a gente tem que entender que com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, por mais que seja uma vibração absolutamente comum dentro de nós, o que ocorre? A gente se conecta a níveis sutis de consciência e a gente alimenta determinadas coisas. Se você pegar hoje o povo de uma forma geral,
Se você pegar duas televisões, um exemplo, duas televisões, aí você tem o pessoal, seja onde for, metrô, em casa, no restaurante. Você pega um que está tendo um programa ali, que estão passando uma determinada formação atualizada e ali uma grande catástrofe que está acontecendo. O que o povo vai assistir? A catástrofe. Acabou. Aí já basta tem a gente tudo. ver quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas. Nossa. O país parou. O povo... Não estou nem falando dos Estados Unidos, o Brasil Nossa, parou. Eu não estou falando que a gente tem que se desinformar, mas a gente não pode alimentar. O problema é que pelo fato do povo sentir uma determinada atração por esse tipo de vibração, que, nossa, o que está acontecendo? Eu preciso me proteger, começa a vir aquelas coisas, nossa, o mundo vai... Aí o que acontece? As pessoas vão se ligando e elas vão alimentando mais ainda esse tipo de força. Então você tem que saber o que está acontecendo? Sim, você tem que saber, mas você não precisa ficar alimentando. Não precisa se envolver com aquilo. Lógico, então esse envolvimento e essa forma de você alimentar esse tipo de energia e consciência que está ali, cada vez isso vai ampliando cada vez mais essa energia, e o que vai acabar acontecendo? Uma chuva energética no planeta. Vê as violências que estão acontecendo agora no nosso país agora nesse final de ano, próximo dessa data onde está cheio de gente que está pensando que o mundo vai acabar, que os maias deixaram um calendário que é cíclico no sentido de consciência. O que os maias previram nesse final de ciclo é o que a gente falou no primeiro bloco, que a gente falou da Grécia balançando, a Europa ali não sabendo o que faz, os Estados Unidos em xeque para ver o que vai acontecer. Então os maias previram que, assim como Roma, 2000 anos é muito tempo você pensar numa forma, no sentido de coletivo, de humanidade, 2000 anos não é nada. Se chegasse para um romano há 2000 anos atrás, Roma não vai sobrar nada. Vai ser um monte de ruína que vai virar turismo e vai ter uma cidade moderna no meio. Ninguém ia acreditar. Não. Então os maias previram isso. Então o grande segredo que fica aí, Samira, é você não alimentar, não acreditar, não ficar conectado a essa parte de catástrofe e você fazer o seu papel. Faça o bem, reproduza o bem. Claro que a gente tem que ver as injustiças que acontecem, só que a gente precisa ficar passivo em relação a isso. Muito pelo contrário. Mas você só vai combater o mal com o bem. Se você jogar o mal em cima do mal, você vai amplificar o mal. Isso é uma coisa tão óbvia, não é? Para pensar. Você tem uma fogueira. Você fala, pô, não gostei dessa fogueira, deixa eu jogar mais fogo aqui para apagar o fogo. Você vai apagar o fogo, Samira? Você tem que colocar o quê? O elemento contrário. E qual que é a polaridade contrária do mal? O bem. E o que você tem que fazer? O bem. Aí você pega ensinamento dos mestres, pega aquela clássica de Jesus. Não faça com o próximo que você não queira que seja feito contigo mesmo. Então só coloca essa pequena frase em tudo que você fizer no seu dia a dia, que aí você vai perceber que quase como um efeito mágico, uma grande magia, você vai sentir o bem se projetando em você, porque você está fazendo o bem. E o mal não vai te atingir. Lógico que não. Outra, Krishnamurti, esse grande ser da Índia, Joy Krishnamurti. Olha a frase dele, Samira, que casa de forma perfeita com isso. Mata o mal em ti, que o mal do mundo não te afetarás. Vira um coletivo, né? Acabou. Falou tudo. Começa com você e vira... Lógico. Então, não alimenta. Quando alguém vier 2002 vai acabar. Vai, lógico, para entrar 2013. Né? Vai acabar para entrar em 2013. Lógico, ele tem que acabar de uma né? O mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. Para que depois, dia 22, dia 23, venha como sequência e um novo mundo surja. Né? Não é verdade? Tem até o Denis Shimada. Ele quer saber sobre as mudanças. Ele já está em março, esse não acredita que o mundo vai acabar. Ele já está em março de 2013. Ele quer saber sobre as mudanças de março de 2013. Que tipo de coisas vão acontecer? E eu te pergunto, até antes de março, o que a gente pode esperar desse ano de 2013? Eu estou fazendo, inclusive hoje, Samira, que vai ser até eu vou desenvolver lá na Consciência Cósmica domingo, as projeções para os 12 signos em 2013. Estava fazendo esse estudo ontem. Que horário? Fazendo ele. Faz o jabazinho. Vai ser às 16h30, lá no espaço da Helene de Araújo, que todo mundo conhece. 3287-7022. Foi melhor que eu. Tem viagens ali que a Eliane faz, tem coisa muito legal no espaço, vai lá e prestigie. Assim como tem também uma universidade do Tavinho, do Otávio, que vem aqui. Fica por lá São também. os espaços que eu trabalho, né? Então, se quiserem me prestigiar, é só ver esses espaços aí. Eu estou sempre um ou outro trabalhando. Voltando às projeções. Mas aos sábados, às 13 horas, ele está aqui na Mundial. Tô, sempre estou aqui presente. A gente Voltando, precisa, 2013. então, a gente precisa entender, Samir, que em 2013 ele vai ter a regência de um planeta que é um cobrador. Mas ele é cobrador no sentido de amadurecimento. Quem vai ser o regente? Saturno.
A gente está saindo de um ano da Lua, todo mundo falou tanto de 2012. Foi um ano, claro, as coisas acontecem, mas não foi um ano pesado, não. A gente tem desafio, mas você fala assim, pô, teve tanto terremoto, teve tsunami, vamos nos anos. Não, foi um ano que passou até tranquilo. Eu acredito, eu estava fazendo um estudo, que 2013 vai ser um ano que a gente vai ter a colheita do que a gente plantou já há vários anos, Samira. Porque o Saturno, sabe o que ele vem fazer? Que na matemática a gente chama de prova dos 9. Ele vem ver se você realmente fez o seu papel em relação à sua evolução, ou se tem alguma coisa que ficou mal resolvida. E esse mal resolvido, quem enxerga é a égide dessa consciência, como uma força planetária que se projeta para todo mundo. Então vamos lá, fazendo uma brincadeira contigo, vamos supor, faltou para a Samira um determinado estudo que ela deveria fazer nesses últimos anos e ela não fez. E ela sabe, está dentro dela que ficou aquela, quando der um tempo, o Saturno vem com uma consciência, vamos colocar como se fosse um ser humano conversando com você, ele pergunta, Samira, lembra aquele curso que você tinha que fazer para a sua vida andar em 2013 que você não fez? Aí você dentro, você fala para ele, lembro, então ele fala, você não vai fazer? Agora não dá porque eu estou com a minha agenda cheia. Aí ele vai falar assim, então eu vou fazer você perder um tempinho dessa agenda. Aí ele te tira, de repente, de um trabalho, ele te tira de uma coisa que você está valorizando muito para sobrar aquele tempinho para você fazer esse curso. E isso acontece com as pessoas em relacionamentos, família, profissional, saúde. Então é um ano de colheita das coisas que você vem produzindo há um bom tempo. Bacana. É legal, mas sabe o que acontece? O Saturno, como Cronos é o senhor do tempo, ele faz o seguinte, se você precisa do rigor para acordar, ele vai utilizar o rigor. Mas antes do rigor, ele te dá assim uma empurradinha amorosa, vamos dizer assim. Ele coloca a sugestão na sua consciência. Se você não ouve esse lado amoroso, que a gente brinca com as crianças, que é o diabinho no ombro esquerdo e o anjinho no ombro direito. Ele começa com o anjinho não ouviu, aí entra o diabinho, e aí começa aquele monte de provação. Então a dica que eu dou para todo mundo, 2013, apareceram provações, apareceram coisas que você precisa se organizar, porque são coisas que não tem como você correr, aceite. Porque isso representa a consciência de Saturno, adoro essa palavra de Saturno, para que você amadureça. É um ano de amadurecimento. É um ano de amadurecimento, porque é um fechamento de ciclo, aí que converge com a pergunta, como é o nome do rapaz mesmo? Denis Shimada. O Denis Shimada. 2013 a gente pode dizer que é o primeiro ano, principalmente no ano novo astrológico que ele cita, que vai ser às 8 horas da manhã do dia 20, a entrada do Sol no ponto vernal Áries, que faz com que exista o ano novo astrológico. Ele vai ser praticamente o primeiro ano que a era de Aquário vai estar totalmente livre das energias da Era de Peixes. A Era de Peixes já foi. Foi. Ela acaba realmente nesse dia. Por isso que esse rapaz... Em março de 2013. Você pode dizer 21 de março. Que 20, tem, né? É o final dessa consciência da Era de Peixes. Então é o momento de todo mundo ou se adequar com amor nesse novo contexto evolutivo, que seria na brincadeira, para o ouvinte entender, o anjinho conversando contigo. Então você vai, flui e faz as coisas acontecer na sua vida, ou você vai, por mal, você vai receber a experiência para você acordar. Então é um ano que você pode dizer que todo mundo vai ser julgado, inclusive no tarô, para quem aprecia. O arcano do tarô que está ligado a Saturno é o arcano 20, o nome dele é O Julgamento. Então você pode dizer que todo mundo, de uma certa forma, vai começar a ser julgado nesse ano novo astrológico. Tanto nós, de uma forma individual, como também no contexto evolutivo. Não queiram passar pelo Joaquim Barbosa, né? O JB não vai perdoar, não. Ele não vai perdoar. O que vai ser lindo isso. Eu acredito que, a gente vai ter, né, momentos que a gente vai começar a perceber que Brasília, nesse sentido que a gente conhece hoje, ela vai começar a baixar a energia dela. Quer ver uma coisa interessante? Que lá é pesado, né? É pesado. Brasília, quer ver a palavra que combina com ela? Bastilha. Você lembra a Bastilha? Uhum. Em 1789? A queda da Bastilha na França, que veio trazer um novo contexto evolutivo para a humanidade. Esse momento cíclico, através de estudos astrológicos que eu fiz, ele se repete agora em 2020.
Ele não vai passar, eu dou até os anos para vocês, que são 5 sequências de datas. 2020, vai ficar registrado isso, porque vai para o YouTube isso. Vai para o YouTube, vai pro site da Mundial. 2020, 2027, é só você somar 7 em 7 anos, que Tá. vai ser um novo ciclo que vem, que até os maias Que aí o sabiam 7 disso. tem a ver também. Exato, que se projeta nos ciclos evolutivos. Então 2020 ele inicia. Se não acontecer nada para mudar Brasília em 2020, 2027 inicia. Se não der em 2027, vai para 2034. Não der 2034, 2041. Não der 41, aí daí não passa. 2049. É o mesmo ciclo que houve na queda da Bastilha, onde você tinha a monarquia rechaçando a humanidade através de feudos, vassalos, suceranos, que era a pobreza da humanidade ali sendo massacrada pela monarquia. Aí vem a Revolução Francesa, trazendo um novo contexto evolutivo, só que o ser humano, depois de todo esse tempo, para mais de 2000 anos, ele ainda não aprendeu. Então, agora o que a gente tem? Agora, sendo que o Brasil, a gente conversou no começo do programa, é a bola da vez, até o nome do local combina, Bastilha, Brasília, eu verdade. acredito, só que ninguém pense, pelo amor de Deus, o ouvinte está meio e fala, pô, então vai ter guilhotina? Não, vai ser a Bastilha, vai ser a Bastilha moderna. O que é a Bastilha moderna? É o que o JB está fazendo. É o que o JB, o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, chama de JB Ministro da o tempo inteiro. Justiça. É o que ele está fazendo. E eu te asseguro que ele vai servir, para mim ele é o primeiro grande herói. Você percebeu que ele está se tornando um herói nos meios de comunicação? Porque é o primeiro que fez alguma coisa que o povo fala, não acredito. Então os novos políticos vão perceber que esse tipo de padrão é o que eles devem seguir. Então devagarzinho eles vão derrubando. É o Tribunal de Justiça tremendo, né, na base. Vai acontecer, Samira, devagarzinho o mal abaixa, o mal perde a sua vibração em todo sentido, é aí que o ouvinte tem que contribuir também, porque ele reclama, ele fala, tem corrupção no planeta. E você? Como que é você em relação ao que é mal e bem durante o dia? Você é aquele que joga lixo na rua? Você é aquele que polui o meio ambiente? Qual é o seu tipo de participação nisso tudo? Então, quando a gente fala o mal de uma forma coletiva, nós estamos falando de pequenas ações que você vai juntando, vira essa energia pesada que acaba se tornando essas coisas, essas atrocidades que está acontecendo principalmente na nossa capital, aqui em São Paulo. A violência. Nossa, tá demais, porque essa energia tem que se projetar uma hora ou outra, não tem como. Demorou, né? Lógico, é como se fosse uma chuva, sabe uma chuva? Você vai carregando, a água vai subindo, chega uma hora que ela vai fazer, ela está pesada, ela tem que cair. A mesma coisa acontece com o mundo astral e com Mas o o mundo importante é mental. que nosso ouvinte, a nossa população inteira, não deixe que isso invada a sua morada. É lógico. Não é só a sua É casa. lógico. Aí, Samir, é aquela regra. Você tem sua religião? Perfeito. Você é budista? Faça seus mantras. Você gosta de rezar? Reza. Não importa o seu caminho, mas faça o bem. É a conexão com o divino. Não importa o nome, que a gente já falou isso também, a nomenclatura que você dê à divindade. Procura virar o bem dentro do seu interior. Não se conecta essas linhas. Tem gente que come assistindo desgraça na televisão, Samira. Que energia tem o alimento que essa pessoa... Ela está comendo e assistindo aquele monte de desgraças, vamos citar. Nem programas, nem canais aqui. E o pior é se envolver com a desgraça, não. né? E o que ela está fazendo? Ela está entrando numa sintonia que ela faz parte desse egrégora negativo que acaba vindo para nós. E sendo que foi ela que gerou, adivinha se não vai se projetar um pouquinho na vida dela. Você entendeu a chave de tudo que a gente passa? Estamos todos ligados. Tudo. Isso é era de aquário. Não existe aquela coisa de que, tem 1 bilhão bem, tem um mal. Se tem um mal, vai afetar todo mundo. De um jeito ou de outro. Isso também tem a ver, eu vou aproveitar, eu sei que não vai dar tempo de responder da forma correta, mas como você é um cara que já estudou muitas coisas, a Renata Soares faz uma pergunta que eu particularmente não sei o que significa. O que significa energia elétrica? Ela até cita casos de alimentação à base de carnes, a relação do homem com os animais. O que você pode falar sobre isso? Aí é o seguinte, é uma coisa que eu até desenvolvi um pouco no simpósio que teve recente lá no Espaço do Gasparetto, que foi lá o simpósio da espiritualidade moderna, né? Que a gente estava defendendo os animais naquela causa. Sim. A gente precisa entender o seguinte, Samir, essa energia elétrica que ela cita, ela está falando de radiestesia, que é aquela ciência que você mede as energias dos objetos, dos aparelhos, e respondendo de uma forma bem rápida e direta. Hoje em dia, se você ver como os animais são abatidos, Samira, o que acontece?
Literalmente você não comeria a carne se você enxergasse ou tivesse condições de medir a energia que está presente nessa carne. Então o ser humano, quando ele se alimenta dessa carne que está contaminada energeticamente de sofrimento, ele está comendo sofrimento também. Isso aí vai ficar para um próximo programa, Nossa, não vai dar tempo. Já me avisaram que o programa terminou. Acabou. Parece que começamos agora. Né? O papo tá bom, né? Legal, Nosso cafezinho da manhã. Muito bom, muito bom. Milton Schultz, obrigada por sua presença aqui no Mundial e você. Querida. Fica o convite para voltar. Sou seu fã. Com certeza. Sou seu fã. E eu sou fã. Sou seu fã, Samira. A gente está lá no Facebook trocando ideias, informações, e a gente vai divulgar esse programa também. Muito ali. bacana, para todo mundo conhecer um pouquinho mais do Milton Schultz. Não dá tempo de falar tanto no programa, né? Tamo junto, Samira. Quem quiser saber sobre o teu workshop, telefone? O telefone lá da Eubiose, que vai ser dia 8 de dezembro, é 3208-9914, a vida oculta de Cristo e seu retorno na Era de Aquário. Liga nos dias da semana, das 15 às 21 horas. Muito obrigada. Beijo, Samira. Fique com Deus. Você também, Nina. Até a próxima. Despeça do ouvinte rapidamente. Um grande beijo para todos vocês que nos prestigiaram. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, eu tô lá. Aí vocês têm todos os programas ali colocados. Um grande beijo. Obrigado, Samira. Obrigado, Evaldo, Rádio Mundial, Paulão e todos vocês que nos prestigiaram. Obrigada a você, obrigada a todos. E o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia a partir das 10. E sábado que vem com mais um super bate-papo. Já em dia de Mística e Fé e entrando com os nossos programas especiais de dezembro. Gente, um super beijo e até lá. Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Chaine.